A gente volta aqui para o Brasil para te contar que o governo prevê um impacto fiscal de 8 bilhões e 100 milhões de reais nos próximos 3 anos. O motivo para esse impacto se deve ao projeto de lei complementar, que atualiza as regras do teto do MEI, que pode ser aprovado. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com Cláudio Falizoni, ele que é professor da FIA Business School, que já está aqui com a gente. Professor, muito bem-vindo aqui à nossa programação. Antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Débora. Professor, vamos lá, né? Antes da gente chegar a essa questão do impacto fiscal em si, né, que representa uma baita de uma renúncia fiscal para o governo nesse momento, eu quero entender a razão dessa PL nesse momento. Na sua avaliação, ela se faz necessária agora? Ela está realmente desatualizada essa questão desse teto? Qual que é a real necessidade da gente ter uma renúncia fiscal desse tamanho para rever esse teto dos microempreendedores individuais? Eu colocaria essa resposta em duas perspectivas. Primeiro, o que justifica essa medida? O primeiro ponto é que essa correção é, de fato, uma correção da inflação. Desde 2018, isso não ocorre. E tem gerado, obviamente, uma distorção. Ou seja, ao rebaixar efetivamente os valores deste teto por conta da desvalorização da moeda, mais de 100 mil empresas estouraram esse limite e, portanto, deixaram de estar abrigadas com esse dispositivo. Não pela dinâmica dos seus negócios, mas simplesmente por conta deste teto ter sido congelado desde 2018. Então, corrige um problema criado exatamente pela manutenção desse teto nesse nível. O impacto fiscal é de aproximadamente 8,1 bilhões, não é desprezível, até porque em 2026 devemos ter um déficit primário de 59 bilhões, mas 8,1 bilhões distribuídos em 3 anos tem aí uma conotação até de algo moderado. Então, esses serão os aspectos que justificariam a ação. Agora, o que nos leva a questionar isso, né? Primeiro, quando você simplesmente faz a correção, você não amplia o volume de empresas em relação ao que era, não é? Mas quando você dobra de 1 para 2 funcionários, efetivamente você está ampliando o conjunto das empresas que poderiam ser abrigadas dentro desta forma. Em segundo lugar, né, o fato de você isolar essa correção no MEI e não estender, por exemplo, ao Simples, que é o que o Congresso quer, tem evidentemente um questionamento absolutamente natural, porque você faz lá e aqui você não faz. E segundo, embora, né, esse impacto possa ser moderado do ponto de vista dos números, 8,1 bilhões em 3 anos, existe também um impacto imagético importante que tem a ver exatamente com a sinalização que se está dando para o mercado do controle das contas que estão bastante fora de controle. Então, esses são aspectos que justificam e outros aspectos que questionam. O resultado final, na minha opinião, em relação a isso, tem a ver com escolhas políticas que estão na mesma direção de outras medidas já tomadas, como, por exemplo, o fim do imposto das blusinhas. Se o imposto devia ser correto lá, por que foi retirado? Segundo, né, a discussão que é meritória, a questão da discussão do 6 por 1, mas por que a discussão tão acelerada agora? Né? O próprio Move Brasil também se encaixa dentro desse contexto. Então, tenho a impressão que são escolhas políticas, né, que têm aspectos que justificam, mas outros aspectos que questionam essas medidas, particularmente nesse momento. Pois é, professor, eu quero até pegar o gancho nisso que o senhor falou sobre permitir até 2 empregados, porque o MEI nasceu para formalizar
trabalhadores muito pequenos, né? Existia ali um objetivo muito claro. E aí a gente tem a elevação do teto para 140 mil, tudo bem. Existe a questão da inflação, que seria, né, justificável realmente para essa situação, mas aí permitindo esses dois empregados, não existiria então o risco de transformar esse regime numa espécie de simples paralelo, apenas aí sendo mais barato e menos fiscalizado? Essa é a principal crítica, né? Já tinha sido discutido aquilo que se chamava de pejotização. Isso apenas simplesmente amplia esse problema, né? Que é a ideia da precarização do trabalho, a criação de um mecanismo paralelo, enfim, isso parece, ou tem todo o tom, não é, de uma iniciativa baseada em uma escolha política que tem a ver com a atração dos interesses de eleitores. É isso. E quais setores, professor, o senhor acredita que pode correr um risco desse aumento dessa chamada pejotização, que a gente já sabe que é algo que acontece com muita frequência no país, né? Especialmente quando a gente fala de serviços, comércios, talvez pequenas operações urbanas. Quais setores podem ser mais afetados por um aumento de pejotização com esse aumento do teto do MEI e também essa possibilidade, obviamente, de contratação de 2 funcionários? Débora, essa questão das MEIs está espalhada hoje de uma maneira quase que indiscriminada nas operações do comércio, né, até mesmo alguns prestadores para a indústria. Sem dúvida nenhuma, o varejo, as operações comerciais são aquelas mais suscetíveis a esse tipo de forma de operar e, portanto, um impacto muito maior. Tem um outro aspecto que eu não mencionei, que vale a pena destacar aqui, que é exatamente o impacto sobre a Previdência. Né? E em nenhum momento se discutiu isto. E nós sabemos que a MEI tem, vamos dizer assim, benefícios bem mais significativos na sua relação com a Previdência. E, portanto, ao ampliar isto, tem um impacto certamente na Previdência que não está dimensionado. Agora, o governo fala de um impacto de 8 bilhões, como a gente já veio conversando aqui, dividido em 3 anos, que até pode ser visto como impacto moderado, como o senhor explicou, né, dada a dimensão que temos no orçamento. Mas esse número, ele captura agora, professor, só a renúncia direta ou ele inclui os efeitos indiretos? Porque pode ter também uma certa subestimação desses efeitos indiretos em uma medida como essa agora. Como que empresas migrando para regimes mais baratos e trabalhadores deixando de ter vínculos formais não geraria também impactos, né? Por exemplo, de pagamento de impostos e por aí vai? Sem dúvida, isso é um aspecto que não está colocado, e eu mencionei outro, que é a questão da Previdência, que não está dimensionado. São outros efeitos desta medida que não estão devidamente contabilizados nestes 8,1 bilhões. Né? E além do que, né, embora, como você mencionou, alguns consideram esse impacto moderado, levando em consideração o tamanho do déficit, ou seja, o problema que nós já temos, eu destaco o aspecto imagético, que, no meu entendimento, é mais importante ainda, porque sinaliza a falta de preocupação do governo com o controle das suas contas. Cláudio Felizoni, professor da FIA Business School. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui conosco, o seu tempo aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado. Um bom restinho de semana para o senhor e até uma próxima. Para você também. Até mais.